Obrigado, Rodrigo. Né? Fazer. Obrigado, gente. A sensação de estar aqui é maravilhosa, é inacreditável. Eu falo para que todo mundo que tiver oportunidade esteja aqui um dia, submeta a sua palestra. Parabéns para os magos do UX Conf, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela paciência também da minha esposa, que está aqui presente também. E vim trazer esse tema para a gente trocar uma ideia baseado justamente na liderança por design. E eu vou começar falando com vocês sobre alinhamento e balanceamento de carros. É isso que a gente vai começar a falar. E a gente sabe, popularmente, porque eu, por exemplo, não tenho um conhecimento aprofundado em engenharia mecânica, mas a gente sabe que carros desalinhados e desbalanceados mostram algum tipo de problema. Por exemplo, quando você tem alta velocidade, o carro começa a ter o volante chacoalhando pra caramba. Outro tipo de problema é você ter o volante toda hora entortando e puxando para algum lado do carro, para algum lado, esquerda ou direita. E você sempre tem que fazer a compensação no volante, o que é terrível. E a curto e médio prazo, você começa a desgastar o pneu do carro. Você também começa a trazer problemas em relação ao eixo. O carro não vai parar de funcionar, ele vai continuar funcionando. Mas ele não vai entregar a performance e realmente aquilo que ele poderia entregar. Ele vai ter um problema. E talvez a longo prazo o carro pare de funcionar e você tenha que trocar de carro porque você não fez o alinhamento e balanceamento. Você não trabalhou com os 4 pneus, com as 4 rodas, fazendo com que elas funcionassem de forma perfeita. O carro funciona, mas sempre vai ter aquele problema e nunca vai performar como você gostaria. Eu posso pegar essas 4 rodas, a ilustração dessas 4 rodas, e trazer para ilustrá-las e trazê-las para uma realidade muito comum para nós, designers, hoje no mercado do Brasil. Muitas empresas possuem essas 4 áreas: design, negócios, tecnologia e pessoas. Essas 4 rodas, essas 4 colunas, em muitas das empresas, são responsáveis por fazer com que as empresas possam performar, entregar com qualidade. Entregar com qualidade. E a gente sabe que, caso haja um desalinhamento, um desbalanceamento de uma dessas 4 áreas dentro da empresa, a empresa vai funcionar. A empresa vai entregar produtos, ela vai conseguir montar projetos. Mas será que ela vai conseguir entregar como ela poderia entregar realmente? Será que ela conseguiria ter a performance, entregar de forma efetiva, que traga lucro, que traga crescimento sustentável para a empresa de forma real? O desalinhamento e desbalanceamento dessas 4 áreas causam problemas que muitas empresas não conseguem perceber. E isso é seríssimo. E muitos não percebem. E a gente tem um outro problema. Muitas vezes, essas áreas estão uma dentro da outra nas nossas empresas. Nós temos design respondendo dentro de tecnologia. Nós temos negócios dentro de tecnologia. Temos pessoas dentro de negócios. E essa dependência que essas áreas têm, se estiverem uma dentro das outras, podem causar problemas de performance. Isso é seríssimo. E muitas empresas não percebem o quanto é importante olhar para essas 4 áreas e dar autonomia, poder de liderança, poder de atuação, força como uma coluna e um pilar na tomada de decisão completa da empresa. E isso causa danos que a gente muitas vezes não percebe e as empresas não percebem. E são pouquíssimas as empresas, inclusive no Brasil, que conseguem ter o poder de equilibrar e balancear essas 4 áreas de forma efetiva, de forma igual. Dando para elas a independência, mas também o poder de olhar para o coletivo e trabalhar para que a empresa possa entregar, para que o carro possa chegar do ponto A ao ponto B, performando de forma perfeita. Mas daí eu levanto a seguinte questão. Ok, gostaríamos que design, por exemplo, fosse uma coluna. Que design tivesse poder de decisão, tivesse diretoria, tivesse atuação na parte estratégica da empresa. Sonhamos com esse tipo de atuação, sonhamos com esse tipo de modelo. Mas eu jogo a questão para vocês pensarem. Será que, se um dia a empresa de vocês decidisse transformar a área de design numa coluna, numa diretoria, numa liderança, vocês estariam preparados para assumir isso? Vocês estariam preparados, vocês teriam a maturidade para assumir uma posição de liderança estratégica na atuação dentro da empresa? A empresa falou, agora design é uma coluna. Tem diretoria, tem gerência, tem coordenação, e vocês assumem essa parte, a decisão estratégica. Provavelmente,
muitos vão ficar na dúvida, vão se questionar, vão pensar, poxa, será que realmente eu estou preparado para sentar na mesa de negócios e discutir sobre isso? E esse é um ponto que a gente precisa se preocupar. Para a gente alcançar a maturidade, para a gente alcançar um dia que justifique tornarmos uma coluna de design, uma coluna de liderança, uma coluna de diretoria de design dentro das empresas, nós precisamos mudar a nossa postura, a nossa ideia, o nosso mindset, palavra da moda. Eu entrei em uma empresa hoje que ela possui uma diretoria de design. Ela possui uma gerência, uma superintendência de design. Era o meu sonho entrar numa empresa desse tipo. E foi fantástica a experiência de poder entrar nessa empresa e ver que existia uma vertical de design ali dentro. Mas o que foi interessante foi parar para pensar que não adianta muito. Não é tão assim. É uma ilusão a gente pensar que é super importante ter uma diretoria de design se não tivermos designers preparados para isso. Na verdade, a cultura de design de uma empresa ela vai ser construída, ela vai ser viralizada, ela vai ser elaborada a partir dos designers que estão no rala e rola ali do dia a dia. Não é um líder de design, não é um gerente de design, não é um superintendente de design que vai fazer essa diferença. Quem vai fazer a diferença são os designers que estão ali desenhando wireframes, estão desenhando protótipos, estão discutindo com clientes, estão discutindo com stakeholders, estão falando e brigando com desenvolvedores do seu lado para entregarem aquilo que eles acham que é a melhor experiência do usuário. É a responsabilidade dessa galera, lá de baixo, que vai fazer a diferença para que realmente justifique-se uma liderança de design dentro da empresa. Lideranças são importantíssimas, óbvio. A liderança de design é importante, porque, na verdade, a liderança ela vai olhar para a carreira do profissional, ela vai abrir um mato, sabe, para desbravar, para que o design possa continuar fazendo o seu trabalho, vai fazer, sabe, aquele trabalho de estruturação do time. Mas, na real, quem vai fazer a diferença da viralização da cultura de design dentro da empresa são os designers que estão lutando no dia a dia ali, entregando assets, entregando apresentações de PowerPoint e aguentando chefes e stakeholders e pares e etc. É esse pessoal que precisa estar maduro, é esse pessoal que precisa ser trabalhado e lapidado. E é justamente essa frase. Antes de se preocupar sobre a maturidade de design da empresa, é fundamental pensar na maturidade do design. A nossa maturidade individual. Precisamos olhar para isso com um detalhe e com um carinho que a gente não tem ideia para justificar uma real liderança. E existem 6 pontos iniciais que eu sempre gosto de falar sobre como começar esse desenvolvimento de maturidade de design no designer, e que é importantíssimo. Esses 6 pontos, tem vários pontos, mas esses 6 pontos eu acho que são 6 pontos que pegam pra caramba. Para começar, conhecimento. Se não temos conhecimento, não temos nem argumento para discutir. Não temos nem o que compartilhar, nem o que evangelizar ou viralizar dentro de uma empresa. Precisamos ter uma postura. Nossa postura é fundamental, uma postura de maturidade, uma postura corporativa. Precisamos ter comunicação. Linguagem é importantíssima dentro de uma empresa. Desapego. Essa palavra também é uma dor terrível e dá para a gente discutir isso em outro momento, mas o desapego é fundamental nesse momento para que você mostre postura, maturidade e desenvolva a comunicação. A resolução de problemas. E resolução de problemas de uma forma total. Não é só entregar um belo aplicativo ou um belo website, mas é fazer uma apresentação de PowerPoint que você odeia fazer no dia a dia, maravilhosa para o seu chefe. Você precisa abraçar essas causas internas também dentro da sua empresa. E, obviamente, por último, parcerias. Quebrar as barreiras. Designers precisam ter parcerias. Envolvimento com desenvolvedores, com negócios, com estratégia, com testers, com jurídico, seja com quem for que não fale a nossa linguagem, você precisa fazer parcerias. Porque só dessa forma vamos ter credibilidade. Só dessa forma vamos ser ouvidos. Só dessa forma vamos viralizar o design de verdade dentro das empresas. E aí, trazendo bem prático, o que nós fazemos lá dentro da empresa, lá dentro do banco? O que nós, a minha gerência, nós trabalhamos na prática para fazer com que tudo isso que eu falei para vocês funcione de verdade? Para começar, nós adotamos esse modelo, o modelo Farder, onde é um modelo que mostra um ciclo de desenvolvimento de times de alta performance, onde temos pontos maravilhosos para mudar o mindset, palavra da moda de novo, o mindset de designers, de times, de pessoas, não é só para design.
E é bem interessante porque nós conseguimos escolher e fazer um processo cíclico de desenvolvimento desse time, desenvolvimento do designer em si. Mas lá, na empresa, nós focamos em um elemento específico e fundamental em todo esse processo, o feedback. Vimos que um dos pontos mais falhos em relação a todos os outros pontos que nós poderíamos trabalhar é o feedback. E o feedback, nesse ponto, ele cria um ecossistema muito positivo, porque ele é comunicação, ele é desapego, ele é emissor e receptor não tendo ruído, é entendimento, é linguagem. São vários elementos, daqueles 6 elementos que eu mostrei para vocês, que vão aparecer no feedback. Um trabalho individual. O trabalho que, inclusive, foi falado aqui no palco ontem, o one-on-one. Mas um one-on-one assim, sabe? Realmente muito próximo. Fazendo com que essa fórmula de feedback realmente funcione. Onde líderes de design estejam muito próximos dos seus liderados. E como isso é importante. E aí, isso na prática, aprofundando mais ainda, nós, para começarmos, quando eu entrei ali na gerência, eu e os outros líderes, olhamos para o nosso time e falamos, cara, como que a gente vai começar esse tipo de trabalho? Como que a gente vai começar esse desenvolvimento de feedback, de aproximação, de olhar para o indivíduo? Ponto fundamental. Erramos muitas vezes quando falamos de liderança e pensamos no coletivo. Vamos lá, manada! Não. Precisamos olhar individualmente cada designer componente de um time. Perfis completamente diferentes, perfis que precisam de um cuidado e de um desenho de carreira, de um desenho de progressão completamente isolado do outro. Para isso, a gente começou com uma simples ferramenta, uma análise de SWOT, onde transformamos a análise de SWOT em potenciais. Quais são os itens potenciais que você, designer, tem para que a gente possa trabalhar no dia a dia? Quais são as demonstrações que você precisa efetivar para que a empresa consiga enxergar de você? Além disso, o que você pode aplicar dentro de oportunidades dentro da empresa que você possa usar os seus potenciais? E também uma autoavaliação, uma reflexão de quem você é dentro da empresa. Como que a gente coleta isso? Sentando e conversando mês a mês. Mês a mês, junto com os designers, trocando ideia. Eu como gerente e 2 coordenadores. Frentes diferentes, coletando informações constantemente e mapeando isso em qualquer tabela de Excel que for. Adotando uma forma de conseguir reconhecer o que o designer está mostrando para nós. Não significa que é ele, mas é o que ele demonstra no dia a dia. O que é uma grande vantagem, porque isso não é uma avaliação. Isso é simplesmente um mapeamento de quem ele é e o que ele pode fazer para caminhar. Não, e o importante, não só dentro da empresa que ele está, mas em qualquer outra empresa. Mas não tem só isso. Além dessa análise de SWOT, nós também trabalhamos com esses gráficos aqui, que inclusive alguns deles apareceram ontem também, e são bem comuns. Nós fazemos um mapeamento das habilidades técnicas e das habilidades comportamentais. Simplesmente, nós usamos um questionário que, se eu não me engano, foi Harvard que desenvolveu, e aplicamos para que o designer se autoavalie, e também para que pares avaliem ele. E é interessantíssimo, porque lá na parte de cima nós conseguimos ver 3 gráficos, as 3 pizzas. A primeira é de 3 meses atrás, como ele se autoavaliou. A segunda é 3 meses depois, como ele se autoavaliou de novo. E a terceira é como seus colegas, seus pares, designers e não designers, o enxergam. Dessa forma a gente consegue ver, cara, você tem como potencial essa habilidade, esse comportamento, e você acredita que você tem isso, mas você não está mostrando para a empresa. Você não está mostrando para os seus pares, para os seus colegas. Preste atenção. O que a gente pode fazer estrategicamente para que isso se iguale graficamente daqui 3 meses? Além disso, no mesmo questionário, nós retiramos algumas metas, criamos metas para ele, como, por exemplo, visão de negócios, influência de UX dentro da empresa, ações como workshops, disseminação de conhecimento, a viralização de conhecimento. Através dessas métricas que nós coletamos nesse questionário, nós retiramos e mostramos graficamente para ele como é que está o desenvolvimento disso. E isso daqui, inclusive, é uma sobreposição. O que é amarelo é 3 meses atrás, e o que é azul é 3 meses depois. Ele consegue enxergar claramente o que ele precisa fazer, como ele pode se desenvolver. E a parte de baixo é a mais chocante, porque não conseguimos desligar de níveis, júnior, pleno e sênior. Uma discussão que, inclusive, dá bastante pano para manga. Mas como dependemos delas, corporativamente falando,
nem sempre temos uma noção de, ok, o quanto júnior eu sou, o quanto pleno eu sou, o quanto sênior eu sou, ao olhar da empresa. Porque eu posso ter a minha imagem, mas o que a empresa acha de mim? Fazemos tudo isso também, coletando as métricas. Uma das pessoas, um dos UX designers que trabalham no meu time é estatístico, o que ajuda muito. E coleta as informações e nós fechamos com esse gráfico aqui embaixo. Há 3 meses atrás, você tinha essa imagem como um pleno para sênior. E 3 meses depois, com todo o trabalho que estamos fazendo, com one-on-one, com feedback, com tudo isso, você teve essa evolução. Uma gamificação de tudo o que ele é. Para ele ter uma noção. Muitas vezes recebemos feedbacks simplesmente assim, vai. Mas é preciso a gente consolidar as informações para que designers tenham uma noção de onde eu estou e para onde eu quero ir. E dessa forma, justificar a criação de uma liderança. Esse trabalho tem trazido um retorno impressionante, porque conseguimos observar como isso dá um norteamento para designers. E você para de fazer simplesmente coisas empíricas e muito abertas, e você realmente dá uma visão para onde ele precisa fazer, o que ele precisa melhorar e como ele pode trabalhar no dia a dia. Até criamos uma estimativa de 12 meses, o quanto você pode evoluir. Isso daqui é um acordo feito do que ele pensa que ele é e o que ele precisa demonstrar dentro da empresa. E talvez numa avaliação real do RH no final do ano, isso sirva de insumo para reforçar a avaliação, mas não é uma avaliação. E, inclusive, é o que eu falei, ele pode carregar isso para fora da empresa, para uma carreira para onde ele quiser. É importantíssimo, através de um olhar individual, de perfis de cada designer componente dentro de uma empresa, trazer esse equilíbrio, que justifique para a empresa a criação de uma liderança. E o que muitas vezes a gente não para pensar e só desejamos uma liderança, mas não justificamos a realização e construção dela. E nesse caso, eu gosto de falar que é simplesmente líderes de design sendo UX designers para o seu próprio time. É coletando métricas, é construindo personas, é mapeando, é trazendo comportamento, é fazendo teste, é one-on-one, tudo está ali. Então precisamos ter líderes, ou não líderes, mas que busquem esse desenvolvimento, que usem da capacidade de experiência do usuário para os seus próprios times também. É isso aí, muito obrigado.